Olá, bem-vindos, bem-vindas. Você já ouviu falar sobre a nova era, sobre a mudança planetária? Já parou se questionando o que isso significa na prática para nós? Né? O que essa nova era, o que essa mudança planetária está pedindo para a gente como seres humanos, nas nossas relações, nos nossos comportamentos, como pais, como filhos, como seres atuantes na sociedade? O que será que isso quer dizer? Meu nome é Gabriela Fortuni, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui hoje para fazer um compacto de alguns vídeos falando um pouquinho sobre a nova era. Essa forma de atuação, o que ela tá pedindo para nós e como que a gente entra nesse movimento que a vida tá trazendo da melhor forma possível, né? O que a gente faz de leitura nisso tudo. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução, falando um pouquinho sobre o que essa era está trazendo para nós. É muito importante a gente saber que o autoconhecimento, ele é algo que vem sendo trazido há muito tempo. Você vê que os grandes mestres que a gente tem aqui, Leonardo da Vinci, Platão, Jesus, né? Todos eles se conheciam muito bem. Todos eles vêm falando sobre o autoconhecimento. Eles encontraram um caminho de desvendar o universo, né? Que é um caminho interno. Então, todos eles, conforme eles foram trazendo as suas obras, conforme eles foram entrando na vida, eles foram falando sobre autoconhecimento. Então, autoconhecimento não é algo novo, né? É algo que vem desde muito tempo com a gente. Porém, a gente vem mudando a forma de se autoconhecer. Lá atrás, há muito tempo, esses seres, eles ficavam brilhando. Eram seres inovadores, eram seres que faziam grandes feitos, realizações e que se destacavam muito na sociedade. Muitos deles depois de morto, né? E eles sempre traziam esse olhar para dentro. Só que toda aquela cultura, toda aquela sociedade extremamente fechada, muitas vezes não conseguia aprender o que aqueles seres estavam trazendo. Embora, né, eles sempre trouxeram grandes inovações. Então, eles não aprendiam conteúdo na profundidade, mas em termos de inovações, tá um monte de coisa lá, né? Um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa que até hoje a gente usufrui. Contudo, esse processo interno, né, esse processo de transformação, esse caminho que eles mostravam para nós, isso a gente demorou muito para ver. Aliás, talvez até hoje a gente não entendeu muito bem qual é esse caminho que a gente precisa tomar. E isso vem no decorrer, né, dos anos, no nosso caminhar evolutivo, isso vem trazendo para nós. Jesus, que é uma era muito marcante para nós, a vinda de Jesus, trouxe muito essa proposta de cuidar do outro. Não sei se vocês já viram, mas se a gente avaliar a sociedade de Jesus, era uma sociedade onde Jesus viveu, era uma sociedade onde as pessoas só olhavam para o próprio umbigo. Elas não tinham cuidado do outro. Se você nasceu pobre, você é pobre e vai morrer pobre. Você não tem como fazer um salto, né, de ser pobre para ser alguém um pouco mais reconhecido. Se você nasceu rico, você vai ser rico, né? Então, dentro dessa sociedade, era uma sociedade muito fechada e muito onde cada um olhava só para si. Então, Jesus, essa energia crística, ele trouxe para nós um olhar muito mais amplo de ser. Ele trouxe um olhar de que não adianta, a gente precisa ajudar o próximo, a gente precisa acolher o próximo, né? A gente precisa se doar. E para aquela sociedade, aquilo foi extremamente importante e inovador, né? Muitos seres que eram totalmente à margem, que nunca eram vistos, eram olhados a partir da vinda de Jesus, eram escutados, ouvidos, né? E muitas curas foram acontecendo e esse povo ele foi se fortalecendo também, buscando um novo lugar dentro dessa sociedade. Mas Jesus, ele trazia falas muito precisas, que para aquela época também
Era difícil escutar tudo, né? O que ficou marcado com a vinda de Jesus? Ajudar ao próximo como a si mesmo. Mais o próximo do que a si mesmo, né? Porque para aquela sociedade aquilo importava. Uma sociedade onde todo mundo era muito arrogante e orgulhoso, ajudar o próximo já era uma quebra absurda, né? Uma quebra maravilhosa que acontecia naqueles padrões sociais e aprisionamentos mentais que rolava lá. Só que Jesus trouxe umas falas muito fortes, que foi a busca da verdade. Busque a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, embora pareça, gente, que eu tô falando de religião, eu não tô falando de religião. Eu tô falando de grandes seres, grandes líderes, mestres que se conheciam muito bem e que trazem um caminho muito importante que a gente perceba, para que a gente, dentro das nossas escolhas no aqui e no agora, a gente consiga ter fluidez na vida, a gente consiga encontrar caminhos que façam sentido. Então, eu tô falando de Jesus aqui, mas não é muito voltado para a religião, não. É mais voltado para a era, para o que vibrava aquela era. Então, nessa era de Jesus, vibrava muito isso. Amar ao próximo, como a si mesmo. Mas como a si mesmo, estava meio nebuloso ainda. Mas amar ao próximo ficou muito forte. Então, nessa era de Jesus, toda essa vinda foi onde tudo começou a se voltar para o outro, para a doação. Os cristãos que viveram naquela época são pessoas hoje que se doam muito, 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 muito. E todas as pessoas também que seguem religiões, né, que têm uma estrutura assim mais pautada nesses pensamentos da vinda de Jesus, são pessoas que acreditam que precisam servir o próximo, cuidar do próximo, acolher, fazer caridade. Isso é lindo, né? Então, nessa era, o que marcou foi isso. Mas Jesus já trazia um caminho. Jesus trazia a verdade. Busque a verdade e a verdade vos libertará. E isso ficou como uma projeção futura, algo que a humanidade ia precisar aprender, né? E dentro dessa era de Jesus, é uma era que muitos dizem que é a era de peixes, que é essa era de troca, de acolhimento. É uma era onde tudo era revelado por parábolas, então não tinha nada muito direto. Jesus dizia as coisas, né, com algo mais, com mensagens mais subliminares, ele era muito acolhedor, né? Então era o que aquela sociedade precisava. Com o passar dos anos, com o nosso caminhar evolutivo, a gente aprendeu a cuidar do outro. Na verdade, a doação é algo que a maioria da sociedade conseguiu fazer. Olha o próximo, cuida do outro, doa, né? Só que o que começou a acontecer? O amar a si começou a ficar comprometido. Porque a gente, com culpa de tudo que foi, de tudo que já viveu, a gente começou a colocar o outro acima de nós. E aí essa ajuda, ela fica questionável, né? Como que a gente vai ajudar o outro se a gente não se ajuda? Então isso foi algo que foi crescendo com a sociedade. A gente ajuda o outro, mas a gente não fica bem. E isso vai truncando aí no nosso caminho. A nova era, que é a era de Saint-Germain, o movimento é muito forte. Saint-Germain, ele é um mestre ascensionado que fala da energia violeta, de uma energia de transmutação. Ou seja, para Saint-Germain, a verdade precisa vir à tona. Se fosse para eu dizer para vocês essa nova era, o que ela traz para nós em termos práticos? É viva a verdade. Ah, Gabi, mas a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, realmente. Mas eu preciso buscar a minha verdade. Eu preciso buscar o que faz sentido para mim. Dentro desse caminho que eu falei para vocês, entre Jesus e Saint-Germain, o que a gente estava buscando? A gente começou a precisar se olhar, porque se eu ajudo o outro, eu preciso me ajudar na mesma proporção. E a gente começou a olhar para isso, amar a si e ao outro. Quando a gente começou a ir para esse amar a si, a gente começou a encontrar muito ruído, né? E a gente começou a se sentir arrogante de novo, ou se sentir culpado, ou não saber como fazer.
e isso é absolutamente normal. Mas cada ano que se passa, ou seja, cada vez que a gente chega mais perto dessa dessa era de Saint-Germain, que é a nova era, que é a mudança planetária, que é a era de Aquários, cada ano que passa, eu não sei se vocês percebem, mas o processo fica mais intenso. As coisas parece que vão subindo e toda a verdade começa a vir à tona. Tem muita gente que fala, puxa, Gabi, mas piorou, parece que piorou tanto, parece que a sociedade está piorando, mas na verdade não é que a sociedade está piorando. A gente está enxergando a verdade e a verdade precisa vir, porque a gente só vai conseguir organizar o que estiver sendo mostrado para nós. Como que a gente vai organizar uma ilusão? Como que eu organizo uma sociedade a partir de uma ilusão que eu tenho dela? Eu preciso olhar como essa sociedade está realmente, como as pessoas que governam, como as pessoas que estão à nossa volta estão realmente, porque é só a partir da realidade que a gente tem mudanças concretas. Então, essa era de Saint-Germain está trazendo isso, essa potência da verdade, da vontade. Então, isso vai ser muito estimulado para nós. O chakra hoje estimulado é o laríngeo, que é o chakra do eu sou, da gente colocar essa nossa força na vida. Então vocês percebem essa mudança. Jesus, naquela época, falava por parábolas, extremamente amoroso, um processo bem lento. Saint-Germain, nessa era, um processo muito mais forte. Ele é amoroso também, mas ele mostra, você tem que resolver isso, e aí? Aí você fala, enquanto Jesus lá falava, casamento, vamos lá, com calma, você tem que olhar, a mulher também tem direito, respira. Hoje Saint-Germain fala, você não tá bem no seu casamento, você tá sendo abusada, e aí, o que você vai fazer com isso? Olha, não tá legal o seu trabalho, você tá sendo sugada, o que você vai fazer com isso? Então essa era escancara para nós a verdade, escancara aquilo que a gente muitas vezes demorava anos para encontrar. E isso gera uma pressão, concorda? A gente fica muito mais ansioso, porque agora não é que a gente não tá vendo, agora a gente tá vendo, mas ainda assim a gente muitas vezes não consegue resolver, o que é absolutamente normal, porque a gente tá na transição planetária. A transição é isso. A gente, como seres humanos, a gente está sendo convidado a desenvolver habilidades para poder lidar com essa verdade. O ser humano não está acostumado a lidar com verdade. Vocês já viram? Pessoas sinceras sofrem muito, porque elas falam, gente, me acham grosseiro, acho que eu sou sincero demais. A gente está acostumado a lidar com melindres, com mentirinhas, com ilusões. Quando vem a verdade, é uma frustração tremenda. Só que a gente precisa desenvolver habilidades para lidar com os fatos reais. E é isso que a gente está sendo treinado. E Saint-Germain, com essa potência, o que ele está trazendo para nós? Uma super transformação, super. Então, para todos aqueles que vão de encontro à sua verdade, a vida estimula, porque a energia que está aí é violeta, é uma energia que vai transmutar o obstáculo, que vai ativar e vai ajudar quem está querendo ir para a verdade e acontecer, né? Nosso país, o Brasil como um todo, a gente está indo para a verdade. E o que está acontecendo? Mostrando. Poxa, Gabi, mas achei que essa chama violeta fosse limpar. Mas está limpando. Porque é só a gente vendo que a gente vai conseguir tomar atitudes. Esse é um outro ponto muito importante dessa nova era. A era de Saint-Germain fala em ação, não só em conscientização. Então a gente veio se conscientizando nessa transição da era de Jesus para a era de Saint-Germain. Essa transição, gente, só para vocês saberem, a era de Saint-Germain começou mesmo em 2000. Foi quando os seres, a partir de 2000, que foram nascendo, são seres totalmente voltados para a nova era. Totalmente. Vocês podem ver pelos perfis deles, né? Todo mundo que nasceu de 2000 para cá já está muito inserido nessa nova ordem planetária, nessa ordem de verdade, chama violeta, Saint-Germain, todos eles. Antes de 2000, alguns vinham em gerações, pingados, outros estão passando por adaptações,
mas de 2000 para cá, essa nova era está se fazendo muito presente, essa transição começou a acontecer de forma mais forte e precisa. E dentro dessa transição entre Jesus, essa era de Jesus lá, tantos mil anos atrás, até agora, o que foi acontecendo? Foi acontecendo esse movimento interno e esse movimento de conscientização. Tome consciência de si, né? E a gente foi tomando consciência dos nossos atos para com a gente mesmo, para com as relações. A gente tomou consciência. De 2000 para cá, essa tomada de consciência não basta mais. Agora, nós, como seres humanos, precisamos de ação. E não só ação como sociedade, mas ação principalmente na nossa vida, né? Muita gente me pergunta, Gabi, como que acaba com esses processos de queimada, com esses processos de pescadas, né? De coisas horríveis que estão acontecendo? Ação para com a nossa vida. É isso que vai começar a determinar o nosso futuro, a liberar essas questões que estão sendo super programadas para nós, questões muito tristes de meio ambiente, de tudo que vocês já sabem. Então, a Era de Saint-Germain fala dessa ação com base na nossa verdade, ação com base naquilo que a gente já viu que precisa mudar. Então, não quer dizer que, putz, eu vi que eu preciso mudar, então eu tenho que mudar. Não. Eu vi que eu preciso mudar, então eu preciso trabalhar nessa mudança. Não dá mais para se distrair, gente. A gente precisa olhar o ponto e mudar. E a vida vai ajudar a gente nesse movimento. Quando a gente buscar terapias, tudo que for necessário, né? Cursos, para eu mudar isso daqui que eu tô com dificuldade, a vida vai fluir, os caminhos vão abrir, as coisas vão acontecer. Porque a gente está no movimento da nova era. Então, nesse primeiro videozinho de hoje, eu queria deixar bem claro para vocês a grande diferença da era de Jesus para a era de Saint-Germain que a gente está vivendo. A nova era para nós pede essa verdade, essa construção com verdade. Então, vale a pena a gente revisar a nossa vida. Aonde que eu estou vivendo verdade na minha vida? Aonde que eu estou vivendo caminhos que façam sentido para mim e aonde eu não tô. Aonde eu tô vivendo, põe força que vai com fluidez. Aonde eu não tô vivendo, vou precisar parar e dar uma reformulada em tudo isso, porque a nova era vai pedir. Querendo ou não mexer nisso, essa energia violeta ela não deixa por muito tempo. O que antes as pessoas morriam sem olhar para si, nessa nossa era não dá mais. A gente precisa, nessa vida, encarnadinho, fazer algumas transformações, são extremamente necessárias. E a vida vai estimular de todas as formas possíveis para que a gente faça essa transformação. Então, nesse vídeo de hoje eu quis deixar claro, né? A gente ainda vai falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre as crianças que nasceram na nova era, as relações, esse processo de desencarne. Cada vídeo eu vou disponibilizar um pouquinho de informação. Mas nesse começo eu só queria que vocês soubessem dessa grande diferença, porque a partir disso já dá pra gente fazer bastante coisa em nós. Então a nova era traz pra gente não só essa mudança de consciência, mas o plano de ação. Como eu vou para um lugar melhor da vida para mim e para a sociedade. Vamos pensar nisso? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus.